Começar pelo lugar. Enquanto alguns times têm Alexander Isaac pro ataque, outros têm Rasmus Højlund e Davi Nunes, o Atlético ainda não tem ninguém. Então, o Atlético segue sondando jogadores no mercado e um desses jogadores seria o Arthur, ponta-direita, ex-Bragantino, fez muito sucesso no Bragantino, foi comprado pelo Palmeiras e vendido para o Zenit da Rússia. Ele segue lá na Rússia por enquanto, essa temporada vem jogando pouco, tem um mês que ele não joga, exatamente hoje completando um mês. Pela Premier League russa foram 11 jogos nessa temporada e apenas um gol. É um ponta-direita, a gente sabe como o Cuca gosta de jogadores de lado de campo e o Atlético precisa, só tem um Palácios e o Alisson do seu elenco que fazem essa função. Então é mais um jogador, o Atlético teria enviado uma proposta para ele de em torno de 10 milhões de valores, assim a gente não conseguiu confirmar, algumas pessoas citam 10 milhões de euros, outras citaram um pouco menos. Então é um jogador que está entre mais um na lista de jogadores sondados, consultados pela diretoria do Atlético. O Arthur foi um jogador que no Red Bull Bragantino acabou tendo mais espaço. No Palmeiras, ainda que menos minutos, e ficou há pouco tempo também, mas teve lá o seu destaque e o espaço também para mostrar o seu potencial. A gente, claro, sabe, né, que a situação na Rússia é muito mais financeira do que esportiva, ainda mais depois das sanções pós-período da guerra, mas ele, como quem está na live está acompanhando, foi multicampeão, ganhou Copa, ganhou campeonato russo, ganhou competições lá na Rússia e com certo destaque também. Ó, joga em casa, né? Só torneio doméstico. Isso, não tem mais... Não pode jogar mais time. Exatamente. Mas e aí, Lélio, o que você lembra do Arthur? Ele chegou a jogar com o Claudinho também, né? Jogou no Bragantino. Na hora do Hulk pegar, hein, Hulk? Pegar o seu jatinho e ir lá. Aí lá, o Hulk tem moral no Zenit ou não tem, pô? Achei que era pegar o cartão de crédito e ir lá. Pode também. Se quiser, né? Eu acho que pode, né? Sei lá. Mas, bom, o Arthur seria uma opção agora, mas com sinceridade... o Zenit parece que queria 15 milhões, né? Foi o que a imprensa russa... Aí você vai e vende, tá, o Paulinho chegou ali, que a gente tava fazendo as contas ontem, pelo valor de mercado do Gabriel Menino, do Patrick, a uns 25 milhões de euros. Será que vale mesmo 15 milhões de euros o Arthur? Será que vale? Mas agora, eu acho um bom jogador, mas é um investimento muito alto. Aí... Não sei se você vai falar, eu estava discutindo outro jogador que poderia vir mais barato. Não sei. O Rony. A gente pode entrar nessa discussão também do Rony. Mas eu acho que são até características diferentes, sim, né? E o Arthur joga até mais do que o Rony, produz até mais do que o Rony. A boa passagem que ele teve no Palmeiras deu para ver que é um jogador que joga bem aberto pelo lado direito, tem muita velocidade, jogador vertical. Teve uma boa passagem pelo Red Bull Bragantino também, né? Formando dupla com o Claudinho, inclusive. São jogadores de características diferentes. Rony vinha atuando no Palmeiras justamente como esse falso 9, esse centroavante, jogador mais centralizado de finalização, que acabou perdendo espaço também, sobretudo na reta final do ano passado. Ele que na função de lado de campo, né, bateu de frente com o Estevão, então fica mais difícil também para ele. Mas eu acho que o Arthur encaixaria como uma luva nesse time do Atlético. E a gente sabe que se o Atlético quiser mesmo ter um time competitivo em 2025, ter boas peças, principalmente em termos ofensivos, vai ter que gastar, vai ter que investir, ir para o mercado de forma mais agressiva, sobretudo nessa janela de agora. Início de ano, montagem de elenco. Então o Arthur, na minha visão, vale o investimento, principalmente em termos... do que o Atlético precisa, né? Do que o Cuca quer para esse time. Quer um velocista, um jogador efetivo pelos lados do campo, e o Arthur seria essa peça. Pessoal, ajuda a gente aí, hein? Vamos chegar nos 600 likes hoje. Temos 454 neste momento. Seguimos aqui com mais de 1.000 pessoas conectadas só no canal de O Tempo. Daqui a pouco eu dou um pulo lá no Tempo Esportes também. E tem muita gente falando aqui, isso aí já tinha falado antes, Mas a novidade é a proposta, né, Pedro? A novidade é justamente o contato com o Zenit, né? Sim, o Atlético fez esse contato. A imprensa russa disse que o Zenit quer recuperar o que foi investido no Arthur, né?
Fato é que o jogador não quer ficar lá. A gente sabe que muitos jogadores que foram pra lá, pensando nessa vitrine da Champions League e também na grana, né, que os times oferecem e bem, agora já tiveram esse receio por causa da guerra que acontece na região. O Atlético comprou o Bruno Fux lá do CSKA também num movimento semelhante. O Bruno Fux optou por voltar para o Brasil e o Arthur também quer... Júnior Alonso, Krasnodar, né, veio também no mesmo sentido. O Arthur também vê com bons olhos retornar para o Brasil. O Lélio citou o Rony, vou trazer duas informações aqui, o Rony e um outro jogador que a torcida, que veio sendo soldado nos últimos dias, e a torcida também estava pedindo, que é o Bruno Henrique. Rony, Palmeiras quer algo em torno de 4 milhões de euros para tirar ele de lá. E o Rony ganha 1 milhão, 1,100 por mês, mais ou menos. Salário altíssimo do Rony. É um jogador que, na minha opinião, não produz o que recebe, né, o que deveria produzir se recebe um salário desse. Então, ele até recusou hoje, né, o pessoal já soltou que ele recusou uma proposta do Fluminense. Ele, o staff dele recusou. O Palmeiras vai ter dificuldade em desfazer dele, imagino eu, por causa desse salário. Deve ter que pensar no empréstimo, pagando parte do salário, porque o salário dele é muito alto. E o Bruno Henrique, os amigos da agência RTI Esportes, a Wilson Pimentel, lá no Rio de Janeiro, soltaram agora há pouco a informação de que o Bruno Henrique teria pedido ao Galo 3 anos de contrato, com 2 milhões e meio de salário por mês e 30 milhões de reais em luvas diluídas durante esses 3 anos de salário. Então acho que seria outra coisa que inviabilizaria o negócio com o Atlético. Vai assustar, ué. Você tá assustando com 1 milhão. Mas você sabe o que eu não consigo entender? Porque pagar 800 mil pro Vargas não assustava. 500 mil pro Kardec, se é que era só isso, também não assustava. E por aí vai. Sabe? Então, é difícil. Eu ia sair correndo no estúdio, mas eu lembrei que eu não consigo correr. É pra mostrar que eu também fiquei assustado, né, que o Bruno Henrique pediu 2 milhões e meio agora. Se o Atlético conseguisse contratar o Bruno Henrique, por mais que ele tenha hoje 34 anos de idade, e por ele ser um camarada que é um atleta, sabe, eu acho que valeria muito a pena o investimento. Muito a pena. Um caso muito semelhante ao que foi o Hulk. O Hulk não chegou aqui, menino. O Bruno Henrique vem de uma lesão muito grave no joelho. Eu teria meus receios. Eu acho que eu botaria uma bandeirinha vermelha ali. Ô Pedro, mas ele tá jogando, velho. Ele tá jogando, normalmente. A impulsão dele é a mesma. Eu não sei quantos gols que ele fez ano passado. Se o simpatizante lá do Twitter lembrar aí, ele me fala. Que é o Iago, que deve estar lá, né? Nem vi o Iago esse ano ainda, graças a Deus. Mas depois você passa aqui pra ver ele. Não, obrigado. Mas eu particularmente, eu sou fã de carteirinha do Bruno Henrique. Teria espaço para os dois, né? A verdade é, tanto o Bruno Henrique quanto o Arthur teria espaço para os dois no time. Uma ponta esquerda. Não financeiramente. Por características, sim, né? São características diferentes, mas financeiramente, pelo que o Atlético vem demonstrando neste mercado, nesta janela, não sei se... São 2 pontas. São 2 pontas. Deixa eu falar aqui da enquete, que é: Arthur, de fato, seria um substituto à altura do Paulinho no Atlético? Por enquanto, o não tá vencendo, pois são características diferentes. Mas tem também o voto sim, é decisivo. Você pode clicar aí, não, meu voto. Não? Eu acho até que Não, para ser substituto não seria a altura do Paulinho, não. Entendi. O Bruno Henrique seria. Até mesmo se você pensar que o Paulinho sempre jogou mais pela esquerda, né? Verdade. Aí você pensaria, mas também com uma característica completamente... Mas assim, substituir o Paulinho é difícil, porque o Paulinho ele tem características que são bem atípicas no futebol brasileiro. Apesar dele poder jogar também na ponta, poder jogar aberto, ele é um jogador que flutua muito pelo meio, que tem uma boa finalização, e são poucos os atacantes que têm essa capacidade, né? Que tem essa polivalência de ser um ponta, de ser às vezes um centroavante, poder jogar como um segundo atacante numa formação com 2 ali na frente, como o Paulinho muitas vezes já atuou, Paulinho e Hulk, um ao lado do outro. Não sei se o Bruno Henrique teria essa capacidade. Tem como ele já mostrou pelo Flamengo. Mas talvez com a mesma eficiência do Paulinho? Bastante. Não sei. Devido às lesões, devido ao tempo inativo, não sei se seria a melhor opção hoje para o Atlético. Mas eu concordo. A nível de opção, né, o que tem hoje no mercado, Bruno Henrique cairia como uma luva, sobretudo aberto pelo lado, que é o que o Cuca gosta, né? Ter esse jogador aberto pelo flanco.
Eu ia até trazer esse questionamento para vocês, porque a gente sabe que o Cuca gosta de jogar nesse 4-3-6 com os dois pontas abertos. E com a presença do Paulinho no time, talvez o Cuca tenha se livrado até de uma certa dor de cabeça, porque a gente ia voltar toda aquela história que foi o Paulinho com o Filipão. O Paulinho tá jogando muito afastado do Hulk, aí coloca o Paulinho perto do Hulk, aí fica aquele buraco na ponta esquerda do Atlético. Volta o Paulinho pra esquerda. Não tem, o Paulinho tá jogando fora de posição fora de posição. Então eu acho que talvez o Atlético o Cuca tenha escapado de uma dor de cabeça muito grande em relação a isso. Eu ia até falar isso com vocês, porque assim, obviamente é um jogador do tamanho do Paulinho com os números que ele tem. Mas ter um ponto esquerda do nível do Bruno Henrique, ou às vezes o Soteldo, que são jogadores que entregam muito, só que mais acostumados à posição de ponta, pode ser melhor pro treinador também. Pode. Mas se você se lembrar, em 2021, o Cuca, por exemplo, e foi muito debatido isso, e o Keno mesmo falou, porque o Cuca ele transformou meu jeito de jogar, como ele havia transformado o jeito de jogar do Hulk também. Uhum. O Hulk era um ponta direita que passou a ser um centroavante, e o Keno era um ponta esquerda, que segundo as próprias palavras do Cuca, ao final da temporada, ele se transformou no meia. Não era um ponta, ele era um meia. Então, quer dizer, o Cuca certamente já está participando agora. Isso aqui a gente tá, debatendo e tal. Mas e aí, vai contratar ou não vai, Pedro Faria? Você tá aí, hein? Pois é. Você sabe disso ou não sabe? Então, conversando com algumas pessoas de dentro do Atlético hoje e também nos últimos dias, além delas destacarem o fato de o Atlético não ir atrás dos principais nomes da janela, justamente por causa dos valores, como é o caso do Bruno Henrique, talvez essa questão do Arthur fuja um pouco dessa discussão, porque foi uma mudança de última hora e uma oportunidade também num jogador que ainda pode ter uma revenda. Mas todo mundo que a gente conversa é categórico em dizer isso. E também destacar o fato de como o Atlético está optando por trabalhar nessa janela de transferência. Com silêncio e cautela, procurando por alvos mais certeiros, que se adaptam mais. Até uma das pessoas que eu conversei hoje disse que foi assim que o Atlético trabalhou nos últimos 4, 5 anos e teve mais acerto do que erros. Lembrou também do ano passado, que foi campeão mineiro, e dos 2 vices. Houve um erro de planejamento no Brasileirão, que culminou na falta da classificação para a Copa Libertadores, mas também não dá para ignorar o ano do Atlético. Se o Atlético termina em 7º brasileiro com os 2 vices ali, ia ser um ano que estava todo mundo beleza. O problema foi não classificar para a Libertadores de 2025. Então o pessoal lá dentro do Atlético não tem incomodado com pressão da torcida, por demora para contratar jogador. O pessoal quer trazer a contratação certeira, as contratações. A gente sabe que o Atlético vai atrás de em torno de 3 jogadores de frente e ainda tem um lateral direito ainda aí em questão, porque o Atlético só tem o Saravia no elenco para posição. Então esses movimentos no mercado que o Atlético deve fazer nas próximas semanas. O fato de o Bruno Henrique querer um contrato de duração um pouco maior seria um impedimento na avaliação de vocês dois? Seria algo ruim, por exemplo, ter o Bruno Henrique até os 37 anos? Eu acho que isso vai depender muito, Pedro, da situação física do jogador, do que ele pode produzir, sobretudo nessa temporada de 2025. Idade, a gente sabe que a idade propriamente dita no futebol não conta tanto. O que conta é o que o jogador vem produzindo nos últimos anos, em termos de lesão, em termos de aproveitamento, em termos de ritmo de jogo. A gente sabe que o Bruno Henrique passou por uma lesão séria. Ficou afastado um bom tempo do futebol, teve dificuldade para voltar, teve dificuldade para se readaptar ao estilo de jogo do novo Flamengo. Mas eu acho que a nível de futebol brasileiro, a nível de Atlético e dentro das opções que o Atlético pode contratar, se o Bruno Henrique vier mesmo, seria uma aquisição excepcional, independentemente do custo-benefício, viu? Se a gente for colocar dentro de campo a curto prazo, sobretudo nesse ano de 2025, Bruno Henrique cairia como uma luva. Bruno Henrique, alvo aí então do Atlético, Arthur também, o Galo tentando construir o seu ataque para 2025. Outros nomes também, Luizão, Soteldo. Inclusive o Luizão pode ser que seja acertado com o Inter também. Tem uma proposta, conversei com o empresário do Luizão no domingo. Ele disse que o famoso é só chegar que leva, assim, cobrou da diretoria do Atlético isso, mas pode ser que ele vá para o Inter. É o zagueiro?
É, do West Ham. Do West Que Ham, joga no sim. Sub-23 do West. Porque eu, por exemplo, eu nunca vi. As em conversas que ação eu pelo tive West Ham. com o empresário dele, ele falou que há um problema de relacionamento do Lopetegui, que é o técnico do time principal, com os jogadores de fora do país. De fora da Europa, desculpa. Ele tem esse problema de relacionamento lá. O treinador do Sub-21, segundo o empresário, já advogou em defesa do Luizão, falou que o Luizão está pronto para jogar a Premier League. O West Ham é um time que precisa de zagueiro a rodo, tomou 5 do Liverpool na rodada passada. Mas o Lopetegui não gosta de aproveitar os jogadores de fora da Europa. Há algum tipo de problema ali. Então eles estão tentando, de qualquer forma, tirar o jogador de lá. A preferência dele é por jogar no Atlético. Ele citou até o fato de que o Luizão estourou pro futebol num jogo contra o Atlético, quando ele marcou o Hulk ali em 2022. Então, ele teria essa preferência por jogar no Atlético, mas o time não fez a proposta. Apesar dele ter sido aprovado pelo Cuca. Vai trazer o Daronco com ele também ou não? Tá falando desse jogo do Mineirão? Não, 2022. Pois é, ué. Aquele do... 0x0, Atlético de São Paulo no Mineirão. Esse jogo mesmo. É aquele polêmico. O do Daronco. Bom, eu com sinceridade já não sei como que ele tá. Mas assim, o Soteldo, por exemplo, ele me agrada bastante. Bruno Henrique também. Ele teve sim a lesão, mas ele voltou a jogar normalmente. Aliás, só para lembrar, ele matou o Galo aqui no Campeonato Brasileiro. Né? Ele fez o quê? 2 gols aqui naquele jogo? Ano passado, né? Ano passado. Fez 4x2. 4x2. Que o Hulk fez 2 gols também. Isso. Então, cara, o Atlético pensando assim, na minha opinião, Rony, Bruno Henrique, Soteldo, eu acho que o Bruno Henrique seria a altura. Mas o Rony e o Soteldo, eles trariam também uma força muito grande para o lado esquerdo do Atlético e faria ali uma dobradinha boa com o Guilherme Arana, por exemplo, né? 6h07 aqui em O Tempo Esportes. Bom, mais alguma especulação, mais alguma novidade de contratação ou podemos partir para o próximo Tem assunto? as possibilidades de saídas de Zarate e Batalha, mas nada muito concreto ainda. O Atlético conversa para tentar renovar o contrato do Zarate, né? O pessoal do Atlético até fala que está bem tranquilo nessa possibilidade de renovar o contrato do Zarate, não vê com muito risco. Mas fato é que o staff do Zarate realmente se reuniu com o Racing nas últimas semanas. E ontem a imprensa argentina noticiou também a possibilidade de saída do Batalha para o Boca Juniors, né? Seria o interesse do Batalha no jogador, mas também não chegou nenhuma proposta para o Galo pelo zagueiro Batalha. Volante. Zagueirante Batalha. Esse ano ainda.